Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35, toda a sua atenção agora, para depois entrarmos naquela oração de combate, onde vai descer fogo de Deus. Você não veio aqui passear, você aqui veio receber uma bênção, ou representar alguém, porque às vezes você está aqui por um filho, por uma filha, como aquela mulher Cirofenícia, que estava ali pela filha que estava endemoniada, não é verdade? Às vezes você está aí, entenda bem, por um amigo, como aquele homem foi pelo criado dele, que se tornou um amigo, tanto que ele foi buscar Jesus, e ele era um capitão romano. Bem, Deus o abençoou. Marcos 4,35. Naquele dia, sendo já tarde, meu irmãozinho, às vezes é tarde, a doença está num estágio avançado. Eu, como pregador, eu ouço, entenda bem, muitas pessoas, né? Então, às vezes você ouve caso, o câncer, além de ter aquele câncer primário, né? O câncer se espalhou para outra parte, deu a chamada metástase. Um dia desse eu vi, puxa, o câncer entrou na cabeça, a pessoa começou a ter dormência no braço, paralisando o braço, era um tumor, quer dizer, tinha um tumor numa parte, foi para a outra parte. Mesmo sendo tarde, tem que prestar atenção no Senhor. Às vezes está de casamento, já está destruído, ele está muito ferido, ela está muito ferida, tem que ouvir o Senhor. O filho está na dependência química. O que é isso? Já é dependência? Não, ouça o Senhor. Ele já é um alcoólatra, porque um pessoal da ciência, a pessoa tem que, diz, alcoólatra uma vez, alcoólatra para sempre. Não, é uma coisa crônica. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, vocês viram, verdadeiramente sereis livres, não é? Eu conto o caso de um homem que era diretor de uma televisão e ele se converteu. E ele tinha sido alcoólatra. Um dia ele me encontrou e ele estava falando assim, pastor, eu conheço seu testemunho muito bonito, meu testemunho igual ao seu, né? Só que o dele era uísque, o meu era cachaça, né? E ele falou assim, mas eu era alcoólatra como você. Aí ele falou assim, e você sabe, né, pastor Jaime, que nós que somos alcoólatras para sempre. Eu falei, não. Quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz, aí eu citei esse versículo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente. Não, mas é que eles dizem que nós nunca deixamos de ser alcoólatras. Deixamos sim, somos nova criatura. Quer dizer, para o mundo, mas, né? Então, mesmo sendo tarde, não joga a toalha. Não deseja, você tem que ouvir o Senhor, deixar o Senhor dirigir, deixar o Senhor falar, deixar o Senhor entrar no seu coração. Então, era tarde, às vezes é tarde mesmo. Era tarde quando Jesus estava diante do túmulo de Lázaro. A irmã dele disse, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. A Bíblia nos mostra claramente que quando, entenda bem, e Jesus trouxe ele de volta. Quando Deus falou para o Zacarias que ele seria pai, ele também falou que era tarde. Mas, anjo, eu envelheci, minha mulher também envelheceu. Deixe Deus dirigir. Então, sendo da tarde, às vezes é tarde para os homens, mas tem que ouvir a Deus. Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Isso aqui é um alerta para mim e para você. O que, pastor Jaime? Muita gente está levando Jesus no seu barco, aceitou, mas está levando Jesus de qualquer maneira, irmão. Como assim? A pessoa não dá atenção a Jesus como deveria. Jesus é Deus, Ele não adora. Eu falei uma coisa, eu falar por alto, que dá para entender. É como a vida familiar às vezes. O casal, entenda bem, são 2 irmãos, realmente, 2 amigos e tudo, mas o tempo talvez vá passando e eles não perceberam, entenda que às vezes passam um dia sem os deveres matrimoniais. Falei em linguagem alta, dá para entender. E meu irmão, a vida com Deus tem que ser contínua, tem que ser constante, e até a pessoa esquece. Eu estou dando um exemplo da carteira escolar, que você devia fazer a sua carteira. O que é isso? É a caderneta, né? Você lembra que, quem tem criança sabe em casa, por exemplo, o meu netinho tem 3 anos, e agora estava na escola. Agora, no negócio da pandemia, as crianças fecharam as portas das escolas, não estavam recebendo ninguém. Mas aí todo dia vinha lá um recado. Ele fez isso, ele fez aquilo, não é verdade? E vai dando. Vai crescendo, aí você tem que saber pegar. O bom pai, ele olha, nem que ele está cansado, ele vai olhar o caderno do filho, vai olhar a caneta. Opa, você faltou, o que é isso? Onde você estava? Não é verdade? Então, contou. Mas o que tem a ver isso com a fé, pastor Jaime? Muito. Às vezes, nós temos que nos tratar como crianças. Nós temos que fazer a nossa própria caderneta. E estou dizendo, hoje eu orei 10 minutos. Hoje eu li a passagem tal da Bíblia. Porque se você notar, tem gente
que passa dias sem ler a Bíblia. Tem gente que passa dias sem fazer uma oração. Não fica escandalizado com o que eu vou falar? Pastor, irmão, que passa dias sem ler a Bíblia. Pastor que passa dias sem falar com o irmão, aquela oração, não é aquela oração na igreja, não. Entenda? Que ele ora, mas ali ele ora, tem que saber se ele não é um profissional. É aquela comunhão com Deus que eu tenho dito, é você e Deus. Deus, eu estou aqui hoje. Deus, eu pregador, né? Eu vou descer para pregar o Evangelho, eu vou dar a palavra para eles. Jesus, coloca a palavra na minha boca. Jesus, olha a minha limitação, eu sou tão limitado, eu preciso da inspiração, eu preciso que o Senhor me dê capacidade de pregar para eles. Eu não sei o que eles estão precisando de ouvir, o Senhor sabe. Um exemplo, né? Oração que o pregador tem que fazer, deve fazer. A mesma coisa você, Deus, eu vou para a igreja, eu vou ouvir a tua palavra, me faça entender a tua palavra. Deus, hoje eu vou te adorar. Deus, eu quero ter comunhão com meus irmãos. Deus, eu estou lendo a Bíblia. E faça as anotações. É uma dica que eu estou dando, que Deus tem mostrado para mim. Porque nós somos do Senhor, mas estamos levando Ele de qualquer maneira, irmão. Nós não estamos dando a Jesus a devida atenção, que nós não estamos na comunhão como deveríamos estar. Repito, não se escandalize, são poucas pessoas que fazem isso. Nós temos que acordar. Eles pegaram, levaram Jesus, mas levaram Jesus como estava no barco, né? E muita gente está fazendo isso. Ele está com Jesus, mas não está dando atenção para Jesus, não está conhecendo Jesus como deveria de conhecer, não está se envolvendo com o Jesus como deveria se envolver. E diz assim, e havia também com ele outros barquinhos. O caso que você acha, quando enfrenta uma luta, que é só você que está enfrentando luta. Não. Sabe o que o apóstolo Pedro diz? Lembra da passagem? Eu vou citar aqui, depois ele vai colocar ali, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, perdão. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Veja o que diz ali. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz, 9, ao qual resistir firmes na fé. Tudo bem, então o diabo vem, ele ruge como leão, procura se mostrar como forte, mas você faz o quê? Você resiste firme na fé. O que é firme na fé? Com aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus te ensinou, aí você resiste. Mas veja o final do versículo, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Às vezes você olha uma pessoa na igreja, uma pessoa mais amando a Deus, adorando a Deus, buscando realmente, se envolvendo com Deus, mas envolvida pela presença de Deus, aí você diz assim, ele está assim porque não está passando a luta que eu estou passando, a vida está passando uma pior do que a sua. Ué, pastor Jaime, mas ele está firme na fé, ele está resistindo. Se você conversar com ele, amigo, eu estou vendo você numa alegria grande, eu estava prestando atenção, você adorando a Deus, você louvando a Deus, mas está tudo bem contigo. Não, pastor, você não tem luta? Não tenho, eu estou numa luta tal, eu estou com uma doença tal. Ué, mas você está assim? É claro, eu estou resistindo firme, eu já orei, essa doença está amaldiçoada em nome de Jesus. Ela não vai prosperar. Não, é um problema que eu estou tendo com o filho. E você está assim, mas esse vício já está amaldiçoado, o meu filho está na mão do Senhor, eu estou orando, eu estou cercando ele com fé. Entende? Essas pessoas estão firmes na fé. Então, muita gente está na igreja, mas ainda não está firme na fé, não está dando a Jesus a atenção que deveria. Sinal, voltando aqui para Marcos 4, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento. Apesar de você estar muito bem com Deus, não quer dizer que não possa ter uma tempestade, não é verdade? Porque eu mais citei aqui na pandemia, no mundo, tereis aflições. Aí vem uma aflição que está atingindo todo mundo, também está nos atingindo, não é verdade? Todos nós conhecemos alguém que teve Covid, teve gente até que morreu de Covid, talvez você conheça. Todo mundo, alguém conhece alguém que morreu de Covid aqui? Levante a mão. Quase todo mundo conhece alguém que morreu de Covid, né? Porque tem gente que ouviu pela televisão, você vê toda hora aí, é artista famoso, é político às vezes que morre, tudo, mas às vezes é vizinho, às vezes é amigo, às vezes é alguém da família, não é? Porque eu lembro agora da minha família, não teve ninguém que eu saiba da minha família, nem do meu pai, nem da minha mãe, eu não lembro agora de ter visto alguma coisa, mas comecei, eu lembro que um dia falaram, o vizinho aqui de cima, não sei o quê, morreu de Covid. Né? Fora na televisão e tudo, de igreja, aquele irmão da igreja, que acontece. Então a aflição vem, agora é que vem a coisa.
Então diz, e ele, Jesus, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. O caso era sério, hein? Que tempestade forte. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Duas interpretações. O que é isso? Duas interpretações, porque a Bíblia nos dá essa capacidade. Porque um texto de um livro, às vezes você não tem capaz de ter várias interpretações. É uma interpretação restrita, é só o que está escrito ali. Mas aqui não, o Espírito Santo pode nos dar vários ensinamentos. Qual é o primeiro? Que mesmo na tempestade, Jesus não perdeu o seu sono. Mesmo na tempestade, não perdeu o seu sono. Porque Jesus era Deus, mas estava aqui como homem. Como homem, ele nos dá um exemplo. Quando você está ligado com Deus, quando você está ligado com o Senhor, você não perde o seu sono. Você não perde a sua paz, você está firme com Ele, irmão. E segunda lição, o que é? É que quando você não dá atenção a Jesus, então Ele dorme no seu barco, como se Ele tivesse desligado de você, mas não é Ele, é você que está desligado dele. E por isso, olha a reação, e ele está na popa, e despertaram dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Eles foram mal educados com Jesus, e às vezes nós também somos mal educados com Jesus. A nossa maneira de falar, Senhor, o Senhor não vê que eu estou sofrendo? Senhor, o Senhor não liga para mim? Como se Ele não fosse Deus, como se Ele não fosse bondoso. Mas o que é isso? É a comunhão que não está boa. Quando a comunhão não está boa, você treme diante do mal, você se apavora diante do mal, você se assusta diante do mal, você se intimida diante do mal, você se acovarda diante do mal. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus. Não é mais ou menos assim? É falta da comunhão. Quando a comunhão é perfeita, você age, você ora, você faz a obra. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Naqueles dias era Jesus o homem. Agora, irmão, é Jesus em mim, Jesus em você. Por quê? Porque nós temos a procuração. E se você não fizer algo, o seu barco vai virar. Você tem que aprender, eu não estou contigo, tudo bem que eu vou orar, pastor Jaime, mas que minha fé é pequena, eu vim aqui para orar. Meu irmãozinho, mas você tem que aprender a orar, porque quando vier a tempestade, você não pode ficar dormindo, entenda bem, e achar então que Deus está dormindo. Não, você tem que se levantar e em nome dele repreender. Doença, eu te amaldiçoo, em nome de Jesus te repreendo. Você não vai destruir meu corpo, não vai destruir o fulano, tem que ser valente nessa hora. E muita gente não consegue fazer isso. Muita gente está na igreja, como quem diz, eu estou empurrando com a barriga, mas quando vem a tempestade que você prova a sua fé. Você não tem que procurar a tempestade e nem pedir a Deus para mandar a tempestade para provar a sua fé, mas quando a tempestade surgir, você tem que ser valente, mais valente que o valente. Ele, então, vem a nossa lição principal agora, e disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Por que sois tão tímidos? A palavra timidez quer dizer acanhamento ou covardia. Por que se acovardaram? Por que se intimidaram? Por que deixaram isso acontecer? Meu irmãozinho, repito, Jesus estava limitado ao seu corpo físico humano. Jesus está limitado a mim, a você. Entenda bem, se você não faz a obra de Deus, não toma conta da obra de Deus, ela não acontece, irmão. Entenda, você tem que ver o que você está fazendo, meu irmãozinho. Você tem que ver se você está sendo realmente eficaz na obra de Deus. Então, porque como é que você vê? Quando vem a tempestade. Ele está dizendo, ainda não tendes fé, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem por ouvir e ouvir. Vocês não me ouviram, vocês não me entenderam, mas o caso é esse. Nós sempre achamos, entenda bem, nós ficamos desligados de Deus e quando vem uma tempestade nós procuramos alguém que ora. Irmãozinho, não tem que olhar para ninguém. O apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus, na porta formosa do templo, ele encontra um homem que está lá, entenda bem, pedindo esmola a todos que entravam. O Pedro foi entrando com João, ele pediu uma esmola para o Pedro. O Pedro disse, olha para nós, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
meu irmãozinho, o homem se levantou. As pessoas ficaram apavoradas olhando para o Pedro. Veja, eu vou voltar aqui para terminar. Atos capítulo 3, versículo 12. Quando Pedro notou que estavam todos olhando para eles, olha o que o Pedro falou. Atos 3, 12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome, olha que coisa linda, hein? Fortaleceis que vedes e conheceis, e é a fé que é por ele, deu a esse na presença de todos vós, essa perfeita saúde. O Pedro fez o que todo pregador tem que fazer. Eu não tenho que fazer ninguém olhar para ele, não, pastor, porque quando você ora, acontece. Esqueça, irmãozinho, você tem que dar atenção a Jesus, você tem que conhecer Jesus, e quando surgir a tempestade, é você que vai orar. Porque eu não estou contigo todos os dias, o missionário R.R. Soares não está contigo todos os dias, mas Jesus estará. Basta você não deixá-lo dormir no seu barco, basta você ter comunhão com ele, basta você ter uma vida com ele, uma vida de oração, uma vida no altar, e quando surgir a tempestade, você vai se levantar e vai orar. Meu irmão, a Bíblia diz, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Coloca ali Hebreus 12, 2. Hebreus 12, 2. E ele diz assim, Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Oh, igreja de Cristo, nós temos que aprender a fazer você orar, porque por causa disso, lembra que eu falei atrás, desculpa a expressão, que aparece muito picareta, não, porque aquele homem ali tem uma oração forte. Irmão, a oração de todo mundo é igual, quando nós oramos em nome de Jesus. As pessoas às vezes mistificam muito. O missionário conta um caso que ele foi fora do país conversar com um líder evangélico. O homem é de Deus, sim, mas as pessoas que o cercavam faziam dele um ídolo, irmão. Já assim, irmão do Brasil, você vai agora falar com um homem que respira a presença de Deus. Olha, você vai ver, as pessoas chegam perto dele e já começam a tremer. Aquilo ali é para induzir a pessoa. E ele, quando chegou lá, o missionário falou, era um homem simples, um homem comum, conversamos com ele sobre a obra, falei como estava a obra no Brasil, ele falou de lá, tudo bem, só isso, trocamos informações, mais nada. Irmão, as pessoas cercam o pastor dessa maneira, para com isso. Você tem que aprender a dar atenção a Jesus, que você vai pegar uma confiança nele, e quando surgir a tempestade, você vai se levantar e vai orar, na sua vida ou alguém da sua casa, porque a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz, os sinais seguirão os que crerem. A Bíblia não diz, os sinais seguirão os pastores, foi isso que está escrito? Seguirão os que tem pastor que não crê, não estou falando mal de pastor não, mas entenderam? Não crê. No Rio de Janeiro, há muitos anos, houve um pregador, e ele conta isso lá, o pessoal, entendeu? Na igreja, ele era um pastor bem tradicional, e ele não acreditava no negócio de expulsar demônio. Um dia fizeram um negócio de despacho de feitiçaria na porta da igreja. Meu irmão, enquanto o pessoal da limpeza urbana não tirou, ele entrava por trás. Irmão, então para com esse negócio, os sinais seguirão os que crerem, eu ou você. Nós temos a procuração não foi dada para meia dúzia de gato pingado, não, foi dada para todo aquele que crê, e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Quer dizer, nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Agora vamos voltar ao início, dá atenção a ele. Primeiro convidar ele para entrar no seu barco. Você já convidou? Como é isso? Entrar ele na sua vida. Você já convidou Jesus? Ele não vai entrar se você não convidar. Ele diz, eis que estou à porta e bater, não vai entrar não. Então, um versículo de Deus tudo pode, é relativo. Ele só entra no coração se você permitir. Se você falar, eu não quero, ele vai esperar uma oportunidade, ele vai bater de novo. Até você entender que ele é bom, que ele quer entrar para salvar você, ele quer entrar para curar, quer entrar para libertar, e vai fazer isso agora.